serviço e João a área. Quem já foi da quadrangular aí alguma vez? A quadrangular baseia nisso, quadrangular é isso. Então, leão, aí tem a visão lá dos 4 seres viventes, que Ezequiel, Daniel viu o leão, viu como homem, viu o boi e viu a águia. O boi é o serviço, o bezerro, o Deus que ele serve. Uai, que bom, né? Se Deus é bom, é um Deus que me serve, de ouro, e um Deus que me enriquece. Você já viu essa pregação? Que perdeu nossos dias. É o que perdeu nossos dias. O Deus que ele serve e o Deus que me enriquece. Na realidade eu não sou servo, eu sou o patrão. E Jesus é meu servo. Ele está ali para me abençoar. Só isso. Fechou? É assim? No livro de Juízes, Moisés morre, Josué assume as guerras, e Josué vai guerreando, Josué morre. Inicialmente, os povo que ficou, que veio do deserto, manteram firme. Eles viveram. Só que depois os filhos, isso foi 300 anos, os filhos ouviram e não viveram. Começou a mudar a situação. Juízes 1, de 4 a 6, diz assim: subiu Judá, o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-lhe, cortaram os polegares dos mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim também Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e o morreu ali. Adoni-Bezeque, não sabia da tradução do nome, mas eu vi. Adoni-Bezeque era um demônio, era um rei, representa uma entidade demoníaca, que tinha 70 reis. Você sabe, 70 é um nome bem sugestivo. Quando Jesus enviou de 2 a 2, ele enviou quantos? 70 de 2 a 2, 35 duplas. Você sabe que, baseado no livro de Crônicas, se você fizer um estudo, quando a descendência de Noé saiu 70 nações, originalmente a terra tem 70 nações. Jesus tinha um discípulo para cada nação. Fechou? Lógico que hoje se multiplicou, os árabes, já, essa coisa toda, e tem essa, né, América do Sul, descendentes espanhóis, mas basicamente 70 nações. Aqui ele estava falando que ele escravizou o mundo inteiro praticamente. Aí, você lembra no batismo do Espírito Santo, lá em Jerusalém? Naquele dia em Jerusalém, tinha homens, lá fala homens santos, não, fala homens sensatos, homens sérios. Naquele dia em Jerusalém, tinha pelo menos um representante de cada nação e tribo da terra em Jerusalém aquele dia. Tanto é que eles falaram nas línguas das pessoas presentes ali. Vocês já viram isso no vídeo? Tinha lá, eu conversei com a Vilmara, ela falou que provavelmente alguém profetizou em Itália. Tinha um italiano lá. Ainda não tinha latim, provavelmente, naquela época. Então tinha alguém de uma parte do mundo, tinha um japa, tinha um chinês, tinha alguém lá em Jerusalém aquele dia, e foi profetizado o reino de Deus para aquela pessoa. Adoni-Bezeque
pegou essas pessoas, esses 70 príncipes, e cortava o polegar direito da mão e dos pés, e eles comiam migalha na sua mesa. Aonde está a sua identidade? Polegar. Pá. O que Satanás quer fazer comigo e com você? Arrancar sua Identidade. Amém? Arrancar sua identidade. Aqui está a nossa força. Adoni Bezek quer dizer, meu senhor é Bezek. Bezek deve ser um bemba qualquer. Eu vou pegar qualquer peso. Eu ponho 4 dedos de um lado e esse aqui sozinho. Ele é resistente. Fechou? Você corre na ponta dos pés. Você corre na ponta do pé do dedão. Do pequenininho tu não corre. O dedão te mantém o equilíbrio. Satanás quer tirar seu equilíbrio e tirar sua identidade. Te deixar você perdido e fraco. Adoni Bezek fez isso. O que o seguidor de Josué fez? Pegou ele e fez a mesma coisa. Para isto Cristo se manifestou, para as obras de Satanás. Estamos aqui para cortar o dedão de Satanás. Você ouve uma atitude dele e você lança uma espada. Outra palavra, querido, não é assim. É assim que a palavra diz. Você desestabiliza o reino de Deus. Desestabiliza o reino das trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A gente entende que Satanás vem e nós seguramos a porta da igreja que ele não entra, não é assim? Não, não é isso que a Bíblia diz. Nós chegamos lá e metemos o pé na porta do inferno, entramos lá dentro, ele não tem a chave, ele está sem chave da porta. A igreja que entra lá nas trevas e puxa para fora. Amém? Então, alguém que vai fazer isso, ele tem que ter os 2 dedos da mão e do pé. Amém? Ele sabe quem ele é. E ele tem estabilidade. Ele tem força. Amém? Não importa se você conhece pouco a Bíblia, conhece basicão, ou se você conhece muito. Você só precisa de uma coisa: de disponibilidade. Amém? Disposição. Lembra daquele gadareno que expulsou o demônio dele, que foi para os porcos? Eu ensinei isso várias vezes para os irmãos. Se você pegar o texto, Jesus chega em Genezaré ou Decápolis, porque Genezaré fazia um conjunto de 10 ilhas ali. Jesus chega e expulsa o demônio do indivíduo. Tem um verso, o evangelho fala que era 2, não fala que era 1. Vai para os porcos vai para a ladeira abaixo. Aí um cara vê aquilo, sai correndo e vai para a cidade contar o que Jesus tinha feito. Jesus falou para o cara, botou roupa nele, batizou, alugou uma garagem lá em Decápolis e começou a fazer reunião lá. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus falou com o cara: vai e fala para os seus o que o bom mestre fez. E ó, deu linha. Em determinado momento Jesus volta a Decápolis. Quando Jesus volta a Decápolis, um cara vê Jesus. O que ele faz? Saiu correndo e contou para todo mundo que Jesus chegou. Todo mundo veio com o enfermo para Jesus curar. Quem contou? Porque aquele cara tinha estudado a Bíblia toda. Fechou? Estudou? Porque eles nem tinham Bíblia. Aquele cara não sabia ler. Aquele cara não sabia nada. Ele só falou para as pessoas e as pessoas viram que a vida dele foi mudada. A única pregação é você, aquela com Paulo: eu criei, por isso é que eu falei. Só, mais nada, pouca coisa. Você fala assim: Deus mudou a minha vida. Me ensinaram a Bíblia. Eu não sei ler, mas eles me ensinaram, eu fui transformado. A minha vida está boa. Não precisa saber Apocalipse.
Daniel, deixa pro Diego, deixa ele quebrar a cabeça dele lá, deixa o problema dele, não é meu. Eu quero saber, eu quero é uma mudança na minha vida, amém, Diego? Ele tem mudança, mas ele quer estudar, igual o Daniel estuda. Einstein estudando a Bíblia, não. Isaac Newton estudando Apocalipse, não é para mim não, nem eu não. Pouca coisa, mas eu criei, por isso que eu falei. Então precisamos de fazer o contrário, não cortar nossa identidade e nem nossa estabilidade, e nós vamos prosseguir, amém? Quando você vê os juízes, acho que eram 15 juízes, 15 juízes, nenhum é de bom padrão, todos improváveis líderes, todos improváveis líderes, nenhum passava no meu crivo, na minha régua nenhum deles. Não, mas peraí, Sansão passava. Você já viu como é que Sansão nasceu? Nascimento de Sansão? Nós vamos lá ver. Não, é uma coisa de ficção científica, né? Quando Sansão foi nascer, que a mulher ficou grávida, é uma coisa de ficção científica. Um filme assim, top. Ele fez tudo errado e pagou com a vida. Não suicidou. É como se você fosse pregar o evangelho no Irã. Você não suicida, mas eles vão te matar. Você não suicidou, você pregar o evangelho. Mais ou menos isso aí, que eu entendo. Até mesmo porque ele está na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Não, e Jefté? Hebreus 11 está o nome de Jefté. Eu tiraria. E você? Eu não colocaria Jefté. Não reuniria comigo. É ruim, Deus. Ó, por favor, você põe na reunião geral, que é público, mas grupo caseiro, não queria que você estivesse lá. Contaminar os outros. Contaminar os irmãos lá. E o medo de estar aqui no retiro, a luz acabar. Hein? E o medo de estar aqui, a luz acabar. Tá doido? Que fogo ali era o canal para pegar o menino e pôr lá. Depois nós vamos falar de Jefté. Irmãos, improváveis líderes. Você é um improvável líder. Eu sou o improvável líder. Você quer? A gente vai fazer uma brincadeirinha. Fala bem, irmão, você é improvável líder. Sem perigo você ser improvável. Você não tem bala para tal coisa. Ninguém tem, meu irmão. Ninguém tem. É verdade. Mas precisa só ter coragem. E o resto, Jesus falou assim: pode ir lá falar, que eu boto palavra na tua boca. Amém? Você já saiu de casa para pregar o evangelho? Ou no acaso você encontrou alguém que começou a falar? Você já viu que você fala coisas que você nem sabia? Irmão, é por aí. Quando eles seguiram, os que conviveram com Moisés, com Josué, eles mandaram bem. Aí eles chegaram na terra. Vamos ver a nossa realidade hoje. Otiniel, ele conquista Debir. Otiniel, ele era um genro de Caleb, é isso? Genro de Caleb. Caleb é aquele que foi lá nos espias, foi junto com os espias, amigo de Josué. Caleb já era velho, então Otiniel, ele fez uma guerra e ganhou a guerra. Otiniel conhecia as histórias, ele viveu as histórias, foi bem. Aí aconteceu um episódio que acontece para a igreja hoje. Nós gastamos mais tempo com o que hoje da nossa vida? Não. Trabalho. Os nossos objetivos são muito maiores, é a questão financeira, a questão de ser e de ter. Nós pagamos uma escola, o nosso filho, dá uma facadinha, só para base. Pagamos uma escola particular boa para o nosso filhinho, que não sabe nem falar direito.
E às vezes choramos um retiro que tem que pagar. Deus sabe como estamos aqui. É na coragem do aluguel, de tudo, e todos esses riscos. É tenso fazer um retiro. Pagamos uma van para levar nosso filho todo dia na escola, faça chuva ou faça sol. Ou levamos ele na escola, qualquer nuvenzinha é ruim ele na reunião hoje. É menos assim. Porque o nosso coração mira outra coisa. O povo de Israel, quando chega em Canaã, está a partir do versículo 27, a palavra era para expulsar os moradores de Canaã, certo? Eles começaram a expulsar. Só que quando eles chegavam lá, a base da economia era a agricultura e pecuária. Não tinha clima-tempo. Porque hoje você consegue previsão para 3 dias consecutivos, 4 dias de previsão de tempo, talvez um pouco mais. Devido ao El Ninho ou a Lanina, eles conseguem fazer uma previsão do período do verão, o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Quando eles chegaram na terra e eles começaram a plantar, eles precisavam de informação, é tudo. E o povo da terra, eles começaram, aqui não diz, mas é uma dedução, eles começaram a querer copiar mais ou menos o que eles faziam, porque o coração deles estava na prosperidade. Diz a Bíblia, quando eles se tornaram mais fortes, eles escravizaram o pessoal da terra. Na realidade não era para escravizar, era para expulsar. E o pessoal da terra começou a fazer parte da vida deles. E eles provavelmente, é coisa lógica, quando você chega numa região, você pega informação com o nativo, de quem é da região. E qual que era a informação? Olha, aqui é o seguinte, aqui a gente toca uns tambor para o Deus tal, para chover, toca uns tambor para o Deus tal, para não chover na colheita. Era mais ou menos isso, uma dedução. Está aqui. Manassés, versículo 27. Manassés, que é uma tribo, não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dó, nem os de Beão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Versículo 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou os cananeus, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Os amorreus, aqui quase todas as tribos, pegou o pessoal da terra e escravizaram para trabalhar para eles. Fizeram algum tipo de aliança, concorda? No mundo nosso, existem alguns padrões para a gente caminhar, mas na área do trabalho, na área de ganhar dinheiro, às vezes nós somos tentados a fazer alguma aliança, levar vantagem, escravizar alguma coisa, mas que ela vai nos trazer malefício. E aquele povo ensinou Israel a idolatria, porque eles eram idólatras. Então eles foram para o buraco, foram literalmente para o buraco. A primeira escravidão acho que durou 80 anos. Você sabe o que é isso? Um menininho nasceu no início da escravidão, ele ficou livre quando tinha 80 anos. Uma vida inteira pagando altas taxas de impostos e trabalhando com alguém estranho. E ninguém ligava. O meu saindo tá bom. Fechou? Para mim tá bom. Não tem problema. Eu estou ganhando uma beirada. É assim? E eles não se importavam com as coisas espirituais.
pai de família que está aqui, não terciarize o ensino da sua casa. Ah, tem escolinha. Tá bom. Tá bom não. Não tá bom. Não tá bom. Vai ser ensinado para as crianças, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Irmãos, é um assunto que os pais têm que ensinar para os filhos. Amém? É uma realidade. Juízo eterno, volta de Jesus. Isso tem que ser ensinado exaustivamente nas nossas casas. Arrependimento, o que é arrependimento? O que é ressurreição dos mortos? O que é batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo? Ensina para as crianças. Tanto é que aqui em Hebreus, quando fala assim, eu não vou ensinar isso de novo. Não, eu não vou gastar meu tempo com isso aqui não. Vou passar um negócio mais para frente. Hoje nós ficamos voltando àquela apostila. Estamos certos ou estamos errados? Disse nela de novo. Paulo, quando escreve para a igreja de Tessalonicenses, assim, quanto à voz do Senhor, não precisa eu falar mais não, que vocês já sabem. Mas nós estamos aqui lutando para saber o que é para fazer. A primeira carta e a segunda ele escreve, porque o pessoal estava sofrendo tanto em Tessalônica, que eles acharam que Jesus tinha voltado. Ele disse, não voltou, ainda que um anjo, uma epístola, chegue e fale que voltou, não voltou, porque estava sofrendo tanto, eles acharam que tinha dançado. Se não voltou, ele não vem antes que aconteça isso. Vai fazer descer fogo do céu. Irmãos, nossos filhos, porque se o que aconteceu com a meninada nossa? O retiro está light. Lamentavelmente está light, porque não tem adolescente. Não era light, mas era lotado de adolescente. Preferível morrer deles, os problemas deles. Ou não? Eu não gostava, mas agora eu preferi gostar. Estava vendo a Sarinha correr aqui, eu lembro dos meus meninos pequenos, só passou rápido. Era um auê, né? Irmãos, eles escravizou o povo porque lhe davam lucro e não se importou o que Deus disse para expulsar eles de lá. E aquilo ali foi um problemão. Outros reis vieram e escravizaram. A Bíblia fala que o Senhor os entregou. Deus entregou eles. Aqui no livro de Juízes, se você ler, Deus entregou eles a disciplina, porque eles não ouviram a voz do Senhor, e eles buscaram os deuses do povo da terra. Irmãos, procuramos ou não os deuses do povo da terra? Na área de grana. O maior problema nosso de ansiedade está relacionado a finanças. 70% dos problemas conjugais estão relacionados a grana. Ou se tem pouco, ou se tem muito. Dinheiro não é solução no casamento. Um casal que tem muito dinheiro, se tiver problema, é problema grande. O pobre não, o problema dele é de minimismo, porque correr para onde? Rachar essa casa. Prefere se ficar na boa. Mas é verdade. Aí eles não expulsaram, porque eles ficaram ali usando aquele povo. Capítulo 2, versículo 2:1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse do Egito, Boquim é lugar de choro, né? Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus falou assim, eu nunca vou invalidar a minha aliança. Vós, porém, não fazeis aliança com os moradores dessa terra, antes derribais os seus altares, contudo não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando do anjo do Senhor, essas palavras, todos os filhos de Israel levantou o povo a sua voz e chorou, e chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor.
Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, que possuirá a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que viram todas aquelas grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultado no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizeram. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. Está até no plural, era Deus para tudo. Deixaram o Senhor dos seus pais, que tiraram da terra do Egito, se foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, que era um casal, tá? Pelo que a ira do Senhor se acendeu a Israel, e o deu na mão dos espoliadores que o pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam de aperto. Suscitou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram com eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízo, o Senhor era com juízo e os liderava na mão de seus inimigos, todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertava e oprimia. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiram e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os ele, e nada deixava das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, era uma coisa sequencial, e é muito comum. Às vezes acontece uma reunião super agradável, a pessoa fala assim: Deus mudou minha vida, parece que eu conheci o Senhor hoje, aquele retiro foi uma bênção, tocou no meu coração, o irmão orou para mim, mudou minha vida. Daqui 2 anos ou 6 meses, outro episódio: nossa, Deus falou comigo, mudou minha vida, parecia que eu não conhecia o Senhor. Você já ouviu essas frases? Ele está sempre conhecendo o Senhor e sempre caindo. Era o juiz. O juiz. O Salmo 107 é mais ou menos isso. Eles começam bem, aí dá uma caída, o Senhor levanta, vai de novo, até o final. Às vezes a pessoa não retiro, depois do retiro. É os juízes, tinha o juiz, o negócio ia, morria, caía, porque não tinha fundamento. A visão deles era ali ganhar o dinheiro, porque eles tinham crise, porque os invasores levavam a grana deles. O juiz vinha, fazia uma guerra e protegia, aí eles tinham um suporte. Não é assim? Sim. Como que as pessoas relacionam com Deus? Olha, final do ano, olha, Deus me abençoou muito este ano. Seus filhos converteram? Não, meus filhos não converteram, mas esse ano eu troquei de carro. É assim? Porque estamos muito motivados com a questão financeira, e no mundo de hoje, muito mais, porque o sistema te abraça para você consumir. Você precisa de muita coisa. Você precisa de muita coisa para viver hoje. Concorda? Você precisa de celular,
Um seu, um da sua esposa. Se você tiver mais uns 2 menininhos, então dá 4. Você precisa de Netflix, mas o que você precisa? Internet. Premierzinho tá aí, né? Que? Premierzinho. Premiere. Só Netflix não, tem Amazon, tem É. Mas o que você precisa? Netflix. Não. Eu lembro quando meu pai fazia compra para casa. Minha casa era de 8 irmãos, uma casa muito farta. Na época, arroz não era pacote. Arroz, ele comprava um saco de arroz, comprava um saco de feijão, comprava um fubá, um saco de açúcar, um macarrão, um saco. Irmão, você vai no supermercado hoje, você não compra arroz, você não compra feijão, você não compra açúcar. Você compra o quê? O que você compra? Biscoito. Um biscoito? Biscoito recheado disso, daquilo. Produto de limpeza? Produto de limpeza. Tem assim, uma quantidade de várias marcas. Nutella. Sua casa tem? Irmãos, estamos cercados para consumir. Cartão de crédito. Não é assim? Cartão de crédito é uma alegria. Não é assim? Aí começa. Aí, irmãos, estamos todos envolvidos com os costumes de Canaã. Nós podemos ter tudo isso e mais um pouco, além do que precisamos. Não tem problema nenhum. Tendo o que comer, esteja contente. Podemos ter tudo isso que nós temos, mas precisamos estar contentes. Bom, essa é a realidade, porque nós não temos tempo, e pelo tempo decorrido deveríamos de ser mestre nas coisas espirituais, mas o nosso tempo é curto. Não é mestre em fazer dinheiro, não? Mestre fazer dinheiro. Se fizermos uma reunião sobre falar de finanças, dá Ibope, não dá? Da Ibope. Então, eles tinham esses estilos aí. Bom, eu estou meio perdido, vou me achar aqui. Então, Otiniel, ele governou Israel por 4 anos, eu acho. Vamos achar aqui. Otiniel, então, versículo 11. Otiniel, ele conheceu Josué, Caleb, ele mandou bem. Versículo 11 do capítulo 3. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, versículo 10, Juízes, capítulo 3, versículo 10. Está falando do final do reinado de Otiniel. Veio sobre ele, Juízes 3:10, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Rasitaim, rei da Mesopotâmia. Então, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Versículo 12. Aí começou o auê de novo. Não, o livro de Juízes, você pode ler uma página e falar livro de Juízes, que é a mesma coisa. Ctrl-C, Ctrl-V. Tornaram então os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon. O Senhor deu poder a Eglon. Pesado. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi ferir Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, Deus dos Moabitas, 18 anos. Quem tem 18 anos que está aqui? 17, 18. Não temos, levanta a mão. É o Johnny. Imagina o Johnny nascer só com 18 anos que ele conhece a liberdade. Tem alguém tomando conta por aí de fora. É muito tempo.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, nem nome tinha, né? Homem canhoto, filho de Gera e Marcos. Gera é homem aqui. Benjamim, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Bom, vamos falar de Eude. Eude era canhoto. Tem alguém canhoto aqui? Marcinha, você é canhota? Só Marcinha? Diego é canhoto, Diego? Você também, cara? Você sabe de onde vem a palavra canhoto? Canho, cão, cachorro. É uma palavra pejorativa. Sabia, Diego? Pejorativa. Cão fala do diabo. Fica calmo que eu vou terminar. Calma. Algumas culturas o canhoto era morto, porque eles achavam que ele era endemoniado. Não é, tá? Eude era canhoto da tribo de Benjamim. A palavra Benjamim significa o quê? Filho da mão direita. Eu sou canhoto, filho da mão direita. Dá um nó na cabeça, você concorda comigo? Esse é o cara que Deus chamou. Improvável. Igual você que está aqui, André. Improvável. Você não segue. Se eu for... Você chegar no RH como um missionário, pastor ou um pregador, eu pego isso. Não, para mim você vai dar certo. Deus chama Eude, canhoto, da tribo de Benjamim, totalmente desproporcional com o estilo de vida desse indivíduo. Além de ser canhoto, irmãos, nada a ver, Eude ser um libertador. Concorda, meu amigo? Aí eu quero falar, nada a ver você. O problema seu e o meu é que às vezes não somos disponíveis. Escondemos. Temos preguiça. Queremos ganhar mais dinheiro. Trabalhamos porque gasta tempo o serviço da igreja, ou não? Come seu tempo. E tempo é ouro. E gasta tempo. Ajudar as pessoas gasta tempo. Dá dinheiro, não gasta tempo. Hoje o irmão pede oferta, eu mando o Pix aí. Pum! Fui. É mais fácil. Sentar com alguém e ouvir, me gasta tempo. Eu estou tendo essa experiência. Eu sou uma pessoa que estou precisando de falar. Eu estou precisando de ouvido. E o mais triste é falar as mesmas coisas. Tem irmãos que estão me ouvindo. Eu estou precisando de... Estou repetitivo quando eu vou. Né? Irmãos, eu posso perceber como que às vezes era meio mecânico. Às vezes eu sentava com a irmã e ficava te contando a história dele, e chorava, mas eu não conseguia perceber o grau da tristeza ali. E eu via, orava, espera no Senhor, assim, mecânico. Quase que dá para fazer pelo zap. Estou mecânico. Aí eu caí na mesma situação. Como é bom o ouvido te ouvir. E o que ele fala você já sabe. Espera no Senhor. Você já sabe o que vai fazer. Não tem jeito, eu não consigo mudar minha rota. Mas eu já saí de cristiano várias vezes, porque o Vanderlei Elisângelo, como os filhos são adultos e tem tempo disponível, ele é funcionário público, você sabe. Aí, tem tempo os dois, o casal, me ouvir. Eu saio de cristiano para vir falar aqui. E isso gasta, e fora 3 domingos consecutivos de almoço na casa deles. A sua casa não sabe. Irmãos, como é bom o ouvido. E isso me gasta tempo.
E tempo é ouro. E tempo é ouro. Eude, nada a ver. Nada a ver, Eude. Um canhoto de uma tribo de Benjamim. Benjamim era o filho do coração de Jacó. Vocês sabem disso? Ele era filho de Raquel, filho da mão direita. Era o cara. E era menor das tribos. Hein? Benjamim Menor era das menor tribos. das tribos. Mas vamos ver o que é Eude. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de comprimento de 1 côvado. É 40 centímetros, né? 45. 45. E cingiu o debate de suas vestes do lado direito, que não é comum botar o punhal do lado direito. Na hora de sacar, não é prático. É de cá, lado esquerdo, mas ele sacava de cá. Então ele já estava na contramão. Eude é você, tá? Chama o seu irmão de Eude. O que significa Eude aí? O que significa Eude? Você tem aí? Ele botou o punhal do lado direito. Levou o tributo. Ele era o cara que levava a grana. Era o menino de recado de Israel. Oi, Eude. Leva o dinheiro lá. Onde você pode? Pede a Eude para levar. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura. Eude entregou a grana, foi embora. Aí chegou aqui, tinha umas imagens de escultura. Ele deve ter pensado assim: puxa, dá dinheiro um cara desse. Não é assim? Voltou. Pediu para falar com Eglon. A sós. Por que eles deixaram? Totalmente improvável. Eude nada. Mesma coisa. É a mesma coisa. Eude e nada é a mesma coisa. Aí, Eude, porém, voltou do ponto que estava as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Fala que não, vão lá dentro. Então todos que ele assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, e a gordura se fechou sobre ele. Eude saindo por um postigo. Quer dizer, fez a obra bem feita. Oi? A fazer, faz direito. Então Eude, estendendo a mão esquerda, saindo por um postigo. Versículo 23. Passou para o vestíbulo e depois de cessar sobre ele as portas trancadas, tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele, entre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não havia a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e ele e seu senhor estendiam morto em terra. Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi passeirar. Tendo ele chegado, tocou a trombeta. Já mudou o perfil do indivíduo. Nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas indo à frente. E lhes disse: segui-me. Olha só Eude. Olha só Eude. Segue-me. Uma boa posição. Era o levador de recado. Era nada.
Literalmente nada. Provavelmente vivia de bad bullying, de preconceito. Porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe, subjugando naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos, debaixo do governo de Ehud. Aí, é inadmissível eu e você falar, eu não tenho capacidade. É porque o seu coração é cego. Não ilumina para enxergar o seu chamamento. Você tem que cantar aquela música, abra os olhos do meu coração. Amém? Esse indivíduo improvável, irmãos, eu olho para mim, aqui, que me conheceu incrédulo, a Dáurea me conheceu incrédulo, né, Dáurea? Paré me conheceu, Paré tá aí? Conheceu. Nós tomamos bola juntos. Incrédulo, tímido, complexado, alcoólatra, atrapalhado, todos, irmãos, improvável. Eu olho para mim, o que me mantém vivo é que eu olho para mim e eu vejo que eu sou uma pessoa improvável. E você tem que olhar para você e saber, é improvável o que eu faço. Eu não tinha característica nenhuma para fazer o que eu faço. Mas você que está paradinho, travado, que Adoni-Bezeque cortou seus dedão, põe de novo. Olha para você e fala assim, eu não posso, mas o Senhor, através de eu vou. Irmãos, Ehud, irmão, olha a coragem desse cara. E ele chegou e entregou a grana, ela ia embora. Disse, não vou não. Vou nada, Não é possível. eu vou lá, não vou nada, dá o que der, exoneraram para ele, pode ir lá no reino, não tem problema, o cara todo torto. Luiz, o interessante nesse texto é que não tem nenhum momento que o Senhor fala com o Ruth para falar aquilo, para fazer aquilo. Não tem assim, o Senhor mandou o Ruth fazer isso. Tem uma lista, um zap, Ruth, pega um punhal, A ousadia dele. ele levava a grana direta, mano. 18 anos, todo ano levava o negócio. Tá não, hein? Chega. Você tem que olhar para a igreja, não tem adolescente no retiro? Não, tá errado. Eu tenho 3 filhos pequenos, não vou deixar, eu vou chegar junto nesse negócio dos meninos da igreja, eu vou fazer alguma coisa. Não vou deixar levar, não pode levar mais. Amém? Amém. O meu é adolescente, não, eu vou criar uma situação. Então o Pedro e Estevão aqui, né? Lá em casa era cheio de menino, né, Pedro? Festa. Não era, Pedro? Cheio de gente. Ai, socorro. Nunca gostei de barulho. Irmãos, manter os vivos. Irmão, você não pode ver, roubar o que é precioso nosso, você continuar. Só porque você é canhoto? Não, eu vou tomar uma atitude. Amém? Amém. Você vê sua casa, tá lá. Não vou jogar toalha não, sai fora. Eu vou lutar pela causa. É o que Ehud fez, ele chegou e entregou a grana, foi embora. Só que chegou nesse mar de escultura, disse, não, mano, tá doido aí, não vou não. Armado? Não, eu vou lá. Deixa eu falar com o rei. Pode ir lá. Improvável. Você é improvável líder.
Eude, a terra ficou em paz. Quanto tempo? 80 anos. Não nos conformeis. Nós somos irmãos, ontem o Fernando me contou a história dele. Não serve para reunir comigo. Teu passado te condena. Né? Deus deu para ele uma família. Uma loura bonita. 2 morenas lindas. E um rapaz Mais ou menos. com nome de ator americano. Alex. Oi? Alex? Baldwin. Nó. Já dá até difícil falar, né, Luiz? É americano. Irmãos, essa é a nossa liberdade. Você que está me ouvindo aqui, com a sua casa, meia catramba, irmãos, bota um punhalzinho, que seja do lado esquerdo, e começa a meter a faca. Mas não deixa lá, tira que você. Essa palavra aí. Oi? Irmãos, é só você ir. É o caso de Eude. Segue outro, Sangar. Eu estudei sobre Sangar, fala pouco dele. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também libertou Israel. A guilhada é uma vara de ferrão, um pedaço de pau com ferrão na ponta, matou 600 pessoas. Fala pouco dele aqui, mas ele está na lista dos juízes. Dizem que ele não era judeu. Tem uma linha que fala que ele não era. Que foi um ataque que foi feito contra Israel e um outro, e eu acho que o Egito. Ele era corrita, ele não era israelita. Não era israelita. E Deus usou um cara que não tem nada a ver para libertar Israel de uma forma atípica, com uma vara com ferrão na ponta, e matou quantos homens? 600. Me ajuda aí, se você crê nisso. Você crê nisso? Você acredita nisso aqui? Olha para você. Você pega o celular, pode fazer uma selfie. Você é essa pessoa, meu irmão. Você, aonde você vai, você desestabiliza. Um ponto só interessante nisso que você falou sobre. Fala alto. Você falou sobre Eude agora há pouco, que ele tinha um punhal. Mas nós vamos entender, por isso que eu achei muito importante o tema deste ano. Amados, a única arma da igreja É o punhal. é o punhal, que é isso aqui. É a palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente a voltarmos para a prática da palavra, da leitura e da meditação. Tem muita gente querendo entrar na guerra, mas sem comunhão com essa palavra. Você vai tirar punhal da mão. A única arma de ataque da igreja é a espada, que é a palavra de Deus. Os filhos de Israel, repete. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Parece que Sangar não governou. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Esse cara era forte. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então não era brincadeira. 900 carros de ferro naquela época. Débora, profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Os irmãos que quiser falar os detalhes de Débora aí, pode me ajudar, porque eu Débora é improvável ou está na fita? Não podia nem aparecer. Não podia nem estar aqui. Irmão, cultura de Israel, naqueles dias, mulher? Como assim? O que você falou? Nada a ver, Débora. Nada a ver, Débora.
Tem nada a ver, Débora. E não parou por aí. Quem que matou Jael? Já é. Quem matou o rei aqui? Como é que é o nome dele? Cícera. Jael. Não é homem, é uma mulher. É. Débora faz uma guerra. Só para falar sobre essa questão da Débora, porque era tão improvável que ela pudesse ter uma atenção do povo, que ela foi colocar assim, Débora, mulher de Lapdote. Lapdote de poder, tinha uma cobertura. Ela quis essa segurança e foi colocada em segurança, para que as pessoas pudessem respeitar. Débora, mulher de Lapdote. Essa questão é muito importante a considerar. Entendeu? E Débora falou para Baraque, pessoal, você não vai ter honra não, Deus vai dar honra para outra aí. Ele disse, não tem problema não. Débora é uma mulher de peso. Mas pela cultura, hoje não, né? Hoje Débora era Débora, né? Naqueles dias não. Era improvável. Ela faz uma guerra, ganha a guerra, aí Cícera, que era o inimigo, foge. Aí diz que tinha uma casa de uma região que estava em paz com Cícera. E lá morava Jael, era uma mulher. E Cícera chegou lá morto de cansado e com sede. Aí Cícera, olha o que significa Cícera aí, Mandela. Aí Cícera chegou, ela disse, não, deita aqui. E deu leite para ele. Muito amiga, né? Deu leite para ele. Descansa aí, eu vou tampar seu rosto. Ela fez uma estaca, pegou um toco, chegou na testa dele, pá, matou ele. Uma mulher, duas mulheres. Começou com uma, terminou com outra. Uma sugestão é que seja alguma coisa do tipo assim, ordem de batalha. Nada. Porque tem uns nomes que são sugestivos, demoníacos. Né? Aí, amados, essa é a história de você ler, você entende. Aí Débora faz um cântico. Que eu queria falar isso para você. Deus vai falar isso para você. Fala, Daniel. Só na caixa. Cícera não era o rei, ele era o homem de guerra. O homem de guerra. Que todo mundo tinha medo de contra ele, ele era o bambambam. E uma mulher que Deus usou para matar ele. Abateu. Com uma arma poderosa de laser. Ela fez toda a julgada. Deu leite, ele pediu água, deu leite. Ele falou, estou em casa. Vou tampar seu rostinho para ninguém te ver. Ui, estratégia. Amém? Então, amados, podemos ver improvável. Aí você tem que olhar para você, não importa a sua idade, não importa o seu conhecimento bíblico, não tem problema nada disso. O importa é se você conhece Jesus ou não. Jesus você conhece ou não? Porque você vai nas pessoas, qualquer uma pessoa, que você acha poderosa ou não. Não tem ninguém poderoso. Então, duas mulheres. Aí Débora faz um cântico. Irmãos, ó, presta atenção em mim aqui. Deixa o Roberto mais um pouco. Naquele dia, capítulo 5, cantaram Débora e Baraque. Fosse ela, não deixava Baraque cantar. Filho de Abinonão, dizendo, presta atenção no versículo 2. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Bendizer o Senhor. Desde que você se levantar, vai aparecer voluntário. Mas se você sentar,
Não tem voluntário. Desde que alguém se levanta para alguma coisa, pode ficar tranquilo que vai aparecer alguém para caminhar com você naquela empreitada. Levanta. Eu vou lá. Alguém vai. Você. Deus levanta. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Bendizei ao Senhor. Amém. A diferença é alguém se levantar. Eu, por mim, não teria esse retiro esse ano. É tanta coisa, né? Responsabilidade. Não é assim? É muita coisa. Não estou falando de trabalho, não. O trabalho é o de menos, ele é gostoso. Tem irmãos que gostam de ir para a cozinha. Não tem? Umas irmãs que gostam de ficar lá batendo papo lá. Vai lá gostar. Mas sim, é o problema da lâmpada, daquela luz. Aí o Daniel tacou terror de nós. Tacou não, ele falou a verdade. Estou brincando. Mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E é um monte de gente, é criança, assim, meu Deus do céu, na nossa responsabilidade, porque é na nossa responsabilidade. Tá bom. Ontem o Heitor ligou para a Betinha e falou que o sítio estava pegando até fogo. Errou. Irmãos, mas se alguém levanta, os outros vieram. Você está aqui porque alguém se levantou. Se ninguém se levanta, você ia pescar, ia retiro. Então você precisa de se levantar e para frente, que Deus vai levantar voluntários. Fica tranquilo, você não vai sozinho. Não vai sozinho, porque você levanta, Deus te levanta. E Deus levanta outro para estar com você. É o cântico de Débora. Aí ela tem um cântico aqui, é grande. Se alguém quiser compartilhar aí, e ela vai compartilhando, elogia uma turma, ela questiona outra turma, ela chama a atenção de alguns aqui que não compareceram. O cântico dela é forte. Se você lê um cântico profético, ela elogia alguns que foram e chamou a atenção de outros que estavam além lá na praia, outros foram trabalhar, outros foram cuidar das suas casas e não se importaram do que estava acontecendo. Seria bom ler o cântico todo? Você que sabe. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas dos viajantes, tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, eita mulher, hein? Débora, me levantei por mãe de Israel. Sabe quando uma igreja cresce na cidade ou no bairro? Quando acha uma casa de mãe e uma casa de pai. A igreja cresce. Nós precisamos de pais e de mães. A igreja numa cidade que não tem uma casa que tem um pai e uma mãe, ela é mecânica. Lá em Cristiano, nós temos, os irmãos sabem disso, todos aqui são de Cristiano, não precisa falar de Cristiano. Nós temos um grupo caseiro semanal, é um tal de marca e desmarca, grupo caseiro também, e reunião geral quinzenal. Os irmãos sérios, sempre sérios, eles sempre tiveram pais
e sempre tiveram mãe. Aqui em Barbacena, se lá desmarca, imagina aqui. Eles acharam pais e mães. Belo Horizonte, dessa mesma forma. O que nós precisamos é uma casa digna de referência. Amém? E vamos fazendo outras casas dignas. Quando eu me levantei por mãe, o que o filho faz com uma mãe? Que cai lá no céu, mãe. Assim? Tudo é a mãe. Na hora do aperto, corre para a mãe. Na hora da alegria, corre para a mãe. A igreja precisa de pais e de mães. Paulo fala para os Gálatas: vocês podem ter muitos precursores, mas pai só eu. Você precisa abraçar a causa. Tem gente, irmãos, tem irmãos que ele é entortado psicologicamente. Ele nunca teve um abraço, um elogio, não é assim? Ele não viu família. Ele precisa de ver família lá na sua casa. Ele ir te visitar e ver uma casa ordenada. Uma vez um amigo do Estevão foi lá em casa, aí o Estevão me contou só, ele falou assim que nunca viu. Eu assim conversando com os meninos, não é, Estevão? Conversando com os meninos, brincando com os meninos, sentamos lá, ficamos conversando. Eu disse, nossa, nunca vi isso. Eu me coloquei por mãe, eu mesmo, escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Ela entendia, não se via escudo nem lança. Primeiro ela começa a relatar que Israel morreu, não tinha caravana, não tinha nada, Israel acabou. Ela olhou para aquilo, ela falou assim, você não pode, irmãos, olhar para a igreja e ver que não tem adolescente, e você ficar assim, foi embora os adolescentes, a igreja precisa de alguma coisa. Que irmão, eu sei que faz. Amém? Amém. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança, entre 40 mil em Israel, estava tudo ruim. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei o Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentai em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Sabe quem cavalgava em jumenta branca? Os juízes, os magistrados de Israel, o STF. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, da justiça a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pode descer ao seu lar. Ela falou assim, vocês juízes, lá do STF, falai das coisas do Senhor. E vós, que lá ficam carregando água, também falai das coisas do Senhor, tanto os de cima como os de baixo. Amém. Perdi. É o 12:11. Desperta, Débora, desperta, acorda. Ela falando com ela, hein? Levanta-te, Baraque, ô Baraque, leva os presos que prenderam tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos de Maquir, desceram comandantes. Ela está falando das tribos. E de Zebulon, os que levavam a vara de comando. Essa turma guerreou. Também os primos de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubi, houve... Aí começou. Aí a turma do julgamento. Não foi... E começou a falar, não devia ter essa guerra agora. Gente, a Betinha chegou, lá de Montes Claros. Bem-vinda, Betinha. Você perdeu o fogo descer do céu, ó. Do poste. Agora, hoje não tem mais. Fogo do poste. De Rubi, entre as facções de Rubi houve grande discussão.
Por que ficaste entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Rubi houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Teve uma turma que não foi. E teve uma turma que não foi e ficou falando. Por que você estava indo? Isso sempre vai acontecer. Eu não falei que não dava certo? Por que você foi caçar? Zebulon é povo que se expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas de Megido. Porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua ordem fizeram. Parece que foi uma guerra grande em todo o território de Israel. O cara tinha 900 carros de ferro. Então foi uma batalha ferrenha. O ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendito seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata, coitada, hein? A estaca estendeu a mão e o maço dos trabalhadores à direita, e deu golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça. E canta, música bonita, né? Rachou a cabeça. Furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado, e seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou ali, caiu morto. A mãe de Cícera, aí ela começou a viajar aqui, né? A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir no seu carro? Por que se demora os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não acharam e repartir os despojos? 1 ou 2 moças a cada homem, para Cícera estofos de várias cores de bordados. 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa. Ela está ridicularizando aqui, tá? Ela está literalmente ridicularizando esse cara aqui que era tão poderoso. Não é isto? Não é? Não é? Aqui parece que é a mãe dele. A mãe dele. Falando dos despojos. Vai trazer. Vai, sim, vai. Agora mesmo chega. Assim o Senhor pereçam todos os teus inimigos. Para os que te amam, brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Improvável, Débora, improvável Jael. E é você. Você é o improvável. É só você ir. Amém. Amém. Aí os midianitas. A gente, quando fala de Gideão, você imagina assim, um cara muito corajoso, foi para uma guerra com 300 pessoas. Gideão era um cara muito medroso e muito inseguro. Gideão era o dono da insegurança. Gideão era um homem inseguro. Ele não era um cara bambam. Os midianitas fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Você sabe o que é uma nação que era para ser exemplo para a terra? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, serão cabeça e não serão cauda. Por uma porta entrarão, por 7 fugirão. Teve que fazer buraco nas montanhas para morar por causa dos inimigos.
Eles construíram, fizeram caverna nos buracos para morar por causa dos midianitas. Por causa do pecado. Aí, 3. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Imagina, irmãos, que situação. Você plantava, os caras vinham e levavam na tua cara, de dia, você não podia fazer nada. Não podia fazer nada. E às vezes isso acontece na vida das pessoas que não estão atentas às coisas do Senhor. O diabo vai lá e destrói as coisas, destrói família, atrapalha tudo, tira a paz, o cara não faz nada. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, a diferença, clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, a quem lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu expulsei diante de vós e vos dei essa terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, nem cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Então, irmão, você precisa de entender uma coisa. Se estou falando aqui, te ensinando, não estou jogando direto para ninguém, não é exatamente isso. Mas se você viveu um período equivocado, displicente, com irresponsabilidade, não tem problema. Aqui Deus fala: eu vos tirei, vocês erraram, mas assim, ó, eu vou fazer de novo. Às vezes está meio mulambado tudo, na sua casa, meio ruimzinho, mas clama ao Senhor. Amém. Clama ao Senhor, Ele vai virar a página. É o prazer de Deus virar a página e começa uma vida nova. Amém. E Deus começa a restaurar. Amém? Amém. Porque essa é a história, que se é eu aqui só, fui, meu, vocês têm jeito não, eu já tenho aqui, ó, umas 5 vezes aqui, só que o Senhor não. O irmão está sem som, e quando os irmãos começam a ir atrás, aí a voz da casa atrapalha, porque seria tão bom se nós mantivéssemos o silêncio. Eu disse, como é que está o almoço, hein? Porque eu disse para vocês que eu estava sem repertório, mas eu estou achando que... Se levantou. Se eu tivesse estudado muito, o retiro é só meu. É porque você vai lendo, vai ficando estimulado. Mas assim, se os irmãos estiverem cansados... E aí, Vandinho? Se quiser, já tá. Eu falo, assim. Tá. Mas aí não dá para falar Gideão, porque... Hein? Meio dia e meio. Mas se eu não acabar, eu falo à tarde. Então eu vou para a noite? Vai. Para agora para a gente almoçar? O que vocês acham aí? Não, pode ser sincero. Agora ele pediu para parar, que já está pronto lá para você. A Gorete pediu para parar. Pediu? É porque não esfria, é isso que eu quero dizer. Então à tarde, dá uma paradinha à tarde, aproveita que tem sol, porque de noite você não vai ler. Vai ler sim. Dá uma lidinha na história de Gideão, porque ela é muito interessante. E Gideão não é o cara que a gente pensava que é. Ele é muito pelo contrário, ele é muito medroso. Vamos parar. Aí à noite eu não ia ministrar à noite, porque eu tinha 2 tempos, não é? A noite é assim. Ah, meu tempo. A noite é seu, é meu, é meu. Tá na fita. Amém. Senhor, obrigado pelo ensino agradável.
por esse momento agradável. Obrigado pelo almoço. Obrigado pelas cozinheiras. Obrigado pelas crianças.